Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, minha gente. Olha, depois desse espaço, desses meses, né, de pausa, estamos de volta ao vivo com o nosso bate-papo das 6, trazendo novos conteúdos, né, de maneira inédita, cenário novo, tudo novo aqui. Agradecendo a sua audiência de sempre, através da TV Sim, canal 16.1, também pelas nossas redes sociais, você que nos acompanha. Interaja conosco pelo WhatsApp 996224547. É um prazer, uma alegria muito grande estar de volta aqui pela Rede Sim TV, com mais uma temporada, né, do Bate-Papo das 6 ao vivo. Você veio acompanhando desde o finalzinho do ano passado até a última semana as reprises, né, do melhor conteúdo, né, dos melhores programas veiculados ao longo da semana. E a partir desta terça-feira, então, retomamos todos os programas ao vivo novamente. Nesta terça com um tema especial. Nesta quarta teremos os médicos, na quinta os advogados. E na sexta-feira, mais um tema livre para a gente debater e conversar um pouquinho, tá bom? Sua participação, sua opinião é sempre muito bem-vinda. 996224547 é o nosso WhatsApp para você interagir conosco. Obrigado a você que nos acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar de uma norma que já existe há um tempo aí, que vem ajudando muito as entidades sociais, que é a possibilidade de destinar parte do imposto de renda para os fundos sociais, né, de atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso. Hoje nós vamos falar sobre este assunto. E por falar em imposto de renda, chegou o momento da declaração e nada mais justo, né, e nada mais oportuno do que esse momento para conversar sobre isso. Ao meu lado está aqui a empresária, contadora Ana Rita Nico. Bem-vinda, Ana, tudo bom? Tudo bem, Cláudio? Obrigada mais uma vez, estamos aqui, né, para falar de um assunto tão importante, né? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Também assessora técnica setorial da Secretaria de Assistência Social, Cidirlene Borg. E aí, Cidirlene, bem-vinda. Pela oportunidade de trazer uma fala aqui da nossa Secretaria Municipal de Assistência Social, fala aqui em nome da nossa secretária, o agradecimento por nos oportunizar, mostrar o nosso trabalho, nosso serviço aqui, Cláudio. Pois é, gente, esse programa é especial, né, para você entender um pouquinho sobre a destinação desses recursos, porque a gente assim, né, Ana, tá acostumada a declarar imposto de renda todo ano, e eu tô aprendendo com imposto de renda, mesmo contra a vontade, mas você tem que aprender, porque pensa num sócio que você não fica devedor com ele, é o governo, né, imposto de renda, o leão, ele vem todo ano, né, é aquele amigo que vem buscar o que é a parte dele, aquele sócio, melhor dizendo, né, que você não quer, mas ele é seu sócio, e todo ano vem buscar a parcela que é dele, e não tem como escapar não, viu? Não é verdade, Ana? É verdade, com certeza, né, Cláudio? É muito importante que o contribuinte, ele faça essa preparação, né, para quando chegar no período da declaração, exatamente isso aí. Não ser surpreendido, né? Não ficar na correria. Então, não tem para onde correr. Se ele tem que declarar, reúna a documentação, se prepare, se organize. Com antecedência, né? Sempre ajuda, né? Sim, ele tem um ano para fazer isso. Até para não botar pressão no contador. Depois, né? Principalmente, né? Isso aí. Aliás, gente, é importante se preparar com antecedência. Muita gente às vezes vai deixando a questão do imposto de renda para lá, mas é uma coisa muito séria isso, né? Com certeza. E dá para se preparar, né? Dá para se organizar, né? Quem faz declaração todo ano, ele já tem um histórico, né? Já sabe o que tem que fazer. Já sabe o que tem que se preparar, separar de documentação. Então, tem um ano para fazer isso. Antes da gente falar do fundo aqui, rapidinho, né? Vamos aproveitar a sua presença como contador aqui. Quem nunca declarou, mas assim, ganhou mais que R$559. 28 mil. Gente, é só você somar o que você ganhou, qual a sua renda. R$28.550 em 2021. Passou disso aí, vai ter que declarar. Vai estar obrigado. Tem outras condições também, Sim, né? Essa é a principal. Essa é a principal, isso aí. Então aí, se você recebeu mais do que isso em valores, já procura o contador, procura as informações para se orientar. Mas o objetivo desse bate-papo aqui não é falar só, simplesmente sobre declaração do imposto de renda, que é muito importante, mas é através dele, do imposto de renda, que parte do recurso pode voltar para as entidades sociais que atendem a crianças, adolescentes e idosos, né? E para isso que nós estamos com as nossas convidadas aqui hoje, nesse programa de reestreia, né? 2022, ano novo, cenário novo, vocês viram aqui, né? Essa belezura de cenário, e com as duas convidadas. Cidirlene,
Vamos explicar para quem está em casa aí que assim, é um recurso importante. Quando a pessoa faz a declaração do imposto de renda, ela pode fazer essa opção. Eu quero que parte, né, desse valor retorne para a entidade, não é isso? Isso. A Ana pode explicar até melhor lá o link, a forma, né, o instrumento lá, como que se dá essa operacionalização dessa dedução. Mas o importante é saber que a gente tem essa oportunidade no município de Linhares. Nós temos 2 fundos regulamentados, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, são fundos que têm o benefício da dedução do imposto de renda, regulamentado pela Receita Federal, né? Porque a gente tem outros conselhos de políticas públicas, mas regulamentado pela Receita Federal só esses 2 fundos. E esse dinheiro, né? Essa dedução do imposto de renda, essa parcela que sai de quem de fato tem a obrigatoriedade já, independente se ele vai doar ou não, ele tem que restituir, né? Ou ele tem que pagar o imposto de renda. Então, se ele pega essa parcela, esse percentual que é permitido por lei, né? Por lei, e destina para os fundos municipais, que eu quero dizer que quem é o gestor desse fundo é os conselhos municipais. É a parcela da sociedade civil que direciona, que diz para onde esse recurso vai ser direcionado, vai ser executada a política pública. Ana, e vale lembrar que é um dinheiro que, assim, se o contribuinte não optar em fazer a destinação, ele vai para o cofre do governo lá, né? Exatamente. De qualquer forma, não vai ficar com o contribuinte. Né? Isso é muito importante ser falado, Cláudio, que o contribuinte ele não paga nada a mais por destinar parte do seu imposto de renda para os fundos, né, da criança, do adolescente e do idoso. Ele vai simplesmente deixar de pagar ao DARF para a Receita Federal e vai destinar para os fundos, né, que ele decidir. Isso é muito simples de fazer. No momento que ele está preenchendo a sua declaração de imposto de renda, ele vai entrar. Você me permite já... À vontade, vamos explicar para quem tem casa. Então, no momento que ele está fazendo a sua declaração, importante também ressaltar que só pode destinar quem apresenta a sua declaração no modelo completo. Quem faz a declaração no modelo simplificado não tem essa oportunidade, lamentavelmente. Mas ele pode falar para um familiar, para um amigo que faz a sua declaração no modelo completo, destina aí parte do imposto para os fundos, né, da criança e do adolescente e do idoso. Então ele vai entrar na declaração dele, quem faz a declaração no modelo completo. Lá no sistema da Receita Federal. No programa da declaração, Receita, lá da Receita Federal. Lá, através do seu contador, né, que tem toda essa informação, detém com muita propriedade essa informação, o contador tem. Ele vai entrar na ficha lá de doações destinadas diretamente na declaração e vai destinar 3% para o fundo da criança. Ele escolhe o fundo que ele quer destinar. Claro que se a gente está no município de Linhares, a gente entende que deve ser destinado para a cidade que ele mora, né? No mínimo. Não faz sentido, né? É verdade. E a gente vê a aplicação desses recursos aqui em Linhares, isso é o mais importante. Então ele vai entrar na declaração, destinar 3% para o fundo da criança e mais 3% para o idoso. É importante falar isso porque houve muita confusão ano passado, que foi o primeiro ano que destinou também para o idoso, que tinha muito contribuinte achando que se ele destinasse 3% para a criança, ele não podia destinar 3% para o idoso. 3 para cada um? 3 para cada um. Olha que legal, dá para dividir bem a bola aí. Então são 6% que ele deixa de pagar o imposto, certo? Para poder destinar. Lembrando também, Cláudio, que quem tem imposto de renda a restituir também pode fazer essa ação. O que acontece? Lá no momento que ele restituir o imposto dele, ele vai restituir menor, correto? Claro, uma parte vai ficar para o fundo. Mas esse dinheiro volta para ele. Como assim? Essa restituição volta para ele. Porque o percentual do imposto devido, do imposto que... Restituído. Não, o percentual que vai para o fundo da criança de 3% e o percentual que vai para o idoso de 3%, não é sobre o imposto a pagar, é sobre o imposto devido. É antes das deduções. Então, sobre aquele imposto devido vai ser destinado 3% para o idoso, 3% para a criança. Então, consequentemente, o imposto dele a restituir vai subtrair, mas isso depois retorna. Acho que é interessante. É muito interessante, porque as pessoas entendem assim,
se eu tenho imposto a restituir, eu não posso destinar. Pode sim, vai retornar essa restituição, porque se ele tem 100 para restituir, ele vai ficar com os mesmos 100, só que uma parte vai para o fundo e depois retorna para ele. O contribuinte, em momento algum, paga nada mais e nem restitui nada menos. E o mais nobre disso tudo, Cidilene, é que é um recurso, como eu disse, que pode, se você não fizer essa opção, ele vai para os cofres do governo, o governo vai aplicar do jeito que ele quiser. Exatamente. Mas quando você faz a opção, né, ele vem para o fundo da... Hoje, é importante dizer que nós temos várias organizações da sociedade civil que executam a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e já temos umas 2 organizações ou 3 que executam a política de atendimento ao idoso inscrita nos conselhos municipais. Outro ponto importante de esclarecer aqui para a sociedade é que só vai alcançar esse recurso, que é depositado no fundo municipal, a instituição inscrita no conselho. Então, é uma instituição regular, porque para ela estar no conselho, ela tem uma fiscalização, ela precisa estar com os documentos todos regulares. Então, isso é uma questão de segurança para quem vai aportar esse recurso nesse momento do imposto de renda. Pois é, além da gestão do conselho, tem ali o Ministério Público, que acompanha, enfim, é algo muito bem fiscalizado, né? Sim, sim. A gente responde o saldo dessas contas para o Ministério Público. A gente também informa quais foram os projetos que foram contemplados por esse recurso, e a gente tem um critério de seleção. Esses projetos, antes deles serem contemplados, eles passam por um processo que é da comissão de seleção, que é uma comissão de servidores municipais, independente, não tem nada ligado às instituições. Esses servidores são imparciais, naturalmente, e essa comissão de seleção, então, ela apura aquele projeto está bem escrito, ele está dentro do objetivo que o edital previu, então ele é habilitado e aí ele pode alcançar esse recurso. Que bacana. Gente, vamos ver tem um vídeo ilustrativo que trata exatamente disso. Vamos acompanhar rapidinho. É um vídeo curto, né, mas que explica direitinho esse assunto que nós estamos falando aqui agora. Você sabe para onde vai o dinheiro do seu imposto e de que forma ele é aplicado na sociedade? Agora, nestes tempos de pandemia, mais do que nunca, destinar seu imposto de renda é uma questão de solidariedade. Fazendo a destinação, você pode ajudar crianças, adolescentes e idosos. Destinar seu imposto de renda tornou-se essencial. Faça a sua parte até o dia 30 de abril. Destine, contribua e fiscalize. Uma iniciativa da Fundais, Federação do Terceiro Setor do Espírito Santo. Apoio Sindes, Centro da Indústria do Espírito Santo, e CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Viu só como é simples, né? Quem faz a autodeclaração, e o contador certamente já sabe de tudo isso, é só falar e pedir, né, que você tenha essa intenção de fazer a destinação desses 3%. O dinheiro já vem direto para as prefeituras, não é isso, Cidilene? Para os conselhos, para os fundos municipais. É um CNPJ individual, específico para os fundos. Entende? Quem é o gestor é o conselho. E aí, esse dinheiro, ele fica, como a gente chama, tem costume de falar, que é um dinheiro carimbado. Então, ele só pode ser usado para esse fim, dentro da política que o Conselho delibera. Interessante que o próprio contribuinte pode fiscalizar, se ele quiser, esses dados, porque, né? o Conselho é um órgão de controle social. As reuniões, elas são abertas a toda a sociedade. Qualquer um da sociedade pode participar das reuniões. E a prestação de contas. Qualquer um pode fazer um requerimento e pedir a prestação de contas, e isso vai ser colocado à disposição de quem quiser fazer essa fiscalização. Interessante isso. E como você mesmo falou, é um recurso que deve ser aplicado exatamente naquele programa. Não dá para levar para outro lugar, né? Não dá. A gente tem, dentro do rol ali de atendimento, a gente tem leis, né? Então, aqui, o Conselho da Criança, Conselho Municipal da Criança, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, eles foram criados por lei, como os fundos também. E lá dentro dessa lei tem o rol da onde esse dinheiro, qual é as ações, os programas e projetos que esse dinheiro pode ser aplicado. Então, o edital, quando a gente abre um edital, a gente está para lançar agora um edital tanto do Fundo da Criança quanto do Fundo do Idoso,
para que as entidades alcancem, elas possam fazer a captação de recurso, que é por meio desse aporte da dedução. Porque uma coisa importante a dizer aqui, porque as empresas, né, a gente cresceu muito, a gente teve um aumento de aporte nos recursos de 2018 para cá. Isso que eu ia perguntar agora. Isso, de uma forma muito, muito acentuada. Então, assim, a gente saiu de 2017, mais ou menos, de 90 mil que a gente arrecadava, e hoje nós estamos arrecadando, batendo a faixa de quase R$1 milhão. Que legal, né, Ana? Entende? Enche de orgulho. Tá toda feliz aqui. Todos nós, é claro. Nossa Senhora, meus olhos brilham quando eu vejo que entrou um dinheiro, que chega o saldo da conta, que a Ana, gente vê. Porque a gente tá falando aqui do contribuinte, né? E aqui a gente tem que colocar no bolo todo mundo, pessoa física, mas tem grandes empresas aqui também, né? Então, que tem um volume grande de... É muito importante essa sua fala, porque a gente tem costume de só falar mais desse assunto, né? No período da declaração. Mas não é só no período da declaração que pode ser feito esse aporte, ser feita essa destinação. As empresas, elas podem destinar, e não só para o Fundo da Criança e do Idoso, né? Ela tem possibilidade de destinar a outros fundos também, se ela quiser, né? Tem outras ações. Nós estamos aqui dando foco, né? Eu estou né? vendendo o meu peixe, né? Que é da secretaria. É uma área muito nobre de se Nossa, como é? Então, assim, as pessoas jurídicas, elas têm o ano todo para destinar. E, assim, é importante também destacar que só podem destinar pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Né? Não pode ser empresa simples. O critério é um pouco diferente. Assim, exatamente. E aí, Cláudio, eu sempre falo isso, né? Que como a gente tem mania, né, de só falar desse tema no período da declaração... Eu falei aqui que as pessoas físicas podem destinar 3% lá na declaração, né? Na ficha lá. Mas você sabia que as pessoas físicas, elas podem destinar 6% durante o ano calendário? Então, por exemplo, se eu estou no ano de 2022 agora, eu posso destinar para o Fundo da Criança e do Idoso 6% do meu imposto. Aí, no ano seguinte, quando eu for fazer minha declaração, eu já vou dizer que eu já doei. E vou pagar a diferença se tiver que pagar. Então, assim, a gente perde, quando a gente faz só no período da declaração, a pessoa física perde de destinar 3%. Olha só, tá vendo? Então tem que ficar atento a esses detalhes. Mas como que eu vou saber? Então, a pessoa física, como eu já falei aqui antes, ela tem histórico. Quem declara imposto de renda... Já sabe o que tem que fazer. Já sabe quanto paga, enfim. Então, destinar durante o ano, ela destina, além de 3 na declaração, mais 3. Né? O bom é estar sempre em contato com o contador ali. Nossa, importantíssimo. Já deixa isso no automático, já praticamente. Exatamente, Cláudio. Que bacana. Isso aí. Ô, Sidney, vamos pro intervalo, rapidinho, né? Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem uma pergunta para te fazer, mais algumas, né? Porque é um assunto que a gente tem muita dúvida, e quem tá em casa também fica cheio de dúvida. É óbvio que nesse programa a gente não vai esgotar todas as dúvidas, né? A gente sanar todas as dúvidas, mas é só conversar com o seu contador de confiança aí, e obter mais informações sobre este assunto. A destinação de um percentual do imposto de renda a pagar ou a restituir para as entidades sociais aqui do nosso município. Voltamos já. E a gente de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje. Quero mandar um abraço para o nosso grande amigo apresentador aqui, junto, claro, com os demais colegas médicos, o Dr. Dário Santucci, está aí acompanhando, né, o programa de reestreia, né, Dr. Dário? Na quarta-feira, eles estarão, nesta quarta-feira, os médicos aqui. Não sei se o Dr. Dário está escalado, tá, Will? Está escalado no programa desta quarta? Enfim, mas vai estar em algum desses programas. Um abraço, Dr. Dário, Dr. João, toda a equipe e todos os colegas médicos, sempre trazendo temas brilhantes aqui no nosso Bate-Papo das 6, nas quartas-feiras, das 6 às 7 da noite. Olha o nosso WhatsApp aí, 996224547. Se tiver com alguma dúvida, manda aí pra gente. Daqui a pouquinho a gente passa aqui para as nossas convidadas hoje falando sobre a possibilidade de destinar parte do seu imposto de renda para as entidades sociais. E aqui a gente está falando do fundo da criança, do adolescente e do idoso também. É óbvio que existem outros fundos que podem receber esse aporte. Sidney, agora, na prática, para o cidadão que está em casa, cidadão comum que não sabe como é que funciona essa burocracia, toda assim, essa coisa intrincada que é a legislação. Como é que esse dinheiro sai lá do cofre do governo federal, né, da Receita Federal, e chega até o município? Tem um trâmite aí, né? Pois é. Na verdade, as empresas, quando é pessoa física, né,
elas já depositam na conta do fundo. Então, já é uma conta do município aqui. Uma conta nossa aqui. Então, esse dinheiro já fica no município. Não precisa nem subir, então. Não, esse dinheiro não sobe. E aí, uma vez esse dinheiro captado dentro do fundo, ou a entidade, existe duas formas. Ou a organização, que a gente chama de OSC, que são as entidades, né? A gente tem o CLAN, a gente tem as obras sociais Nossa Senhora da Penha, tem o Abequar, tem a FEMOL, né? Ou eles, e tem a Caritas, ou eles requer, porque ou eles participaram de um edital prévio, e eles já apresentaram um projeto, e a empresa aportou naquele projeto, porque isso que é interessante dizer aqui. A empresa nós criamos uma metodologia aqui no nosso município, né, Rita? Que não é uma metodologia que está hoje assim de ponta em todo o estado, né? A gente tem um diferencial, nós passamos a ser até quase uma referência no estado, nós somos uma referência no estado, porque nós criamos um procedimento que a gente chama de edital de chancela, né? Essa modalidade, na verdade, ela já estava prevista no CONANDA, na resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, desde 2010. E aí existia várias, como que fazer, instrumentalizar essa forma de modalidade. Por quê? Porque dentro da administração pública, a gente tem vários princípios que a gente precisa obedecer. Sem dúvida. Né? E a questão da igualdade, a questão de dar transparência, publicidade. Então, assim, se eu vou oportunizar uma entidade a ir buscar um recurso numa empresa privada, eu tenho que ter criado uma forma antes que qualquer entidade inscrita no conselho possa ter tido essa mesma oportunidade. A mesma chance de buscar, isso, né? essa Que mesma legal, igualdade, essa isonomia entre elas, esse tratamento igualitário entre as entidades. Então, aí a gente lança esse edital, que a gente chama de edital de chancela. Então, a gente lança tanto para o idoso quanto para o Fundo da Criança. E aí, uma vez o projeto estando habilitado, ela sai em busca de captação de recurso. Agora, isso é bacana, né, Rita? Porque aí a própria entidade pode fazer propaganda do negócio, digamos assim, né? Aspas, né? Sim. Ela vai em busca, né, nas empresas com esse edital de chancela. Vai convencer lá o contribuinte, né? E assim, a chance dela ter sucesso é grande. E ela pode se organizar já, basicamente contar com aquilo, né? Porque exatamente. A empresa aporta já indicada a entidade. Olha, isso é bacana. E as entidades, as empresas, elas querem endereçar o dinheiro, mas elas querem ter a oportunidade de dizer, ou eu quero endereçar para alguma organização que está no meu território, entende? Então, eu quero beneficiar as entidades que estão no meu aqui entorno, da minha região, né? no meu entorno. Então, a gente tem que facilitar essa forma também para não perder o recurso. Porque hoje não, né? Já há uns anos aí, as empresas privadas também estão lançando o edital delas. Então, elas criaram uma plataforma dentro do próprio site delas, e elas lançam, por exemplo, a VEG, a EDP, o Itaú Social, eles lançam editais próprios. Aliás, as empresas modernas têm essa visão mais ampla, né? Isso, é da responsabilidade social. Faz parte, né? É a responsabilidade social. E as pequenas podem copiar, viu, gente? Né? Copiar essa ideia. Né? Claro, com certeza. Só lembrando que as empresas precisam estar tributadas, né, no regime do lucro real, né? Foi o que a Rita explicou. Aí esses dados mais técnicos aí, depois seu contador vai saber explicar, viu, gente? Não vamos entrar muito nesses detalhes. Complementando o que a Lene falou aí, Cláudia, é muito interessante isso, porque uma grande empresa aqui em Ares queria destinar parte do imposto de renda dela, né? Pessoa jurídica, uma empresa muito grande aqui. E o profissional de contabilidade, o contador lá, me perguntou, Ana, quais são as entidades que têm, né? Estão aptas e tal. Para poder a gente... Porque eles têm esse interesse. Eles Que legal, querem acho isso endereçar. bacana. A própria empresa já se manifestando. Então, quer dizer, é uma mudança de cultura que nós estamos atravessando. Nós estamos no meio do processo. A gente cá assim entre nós aqui, eu vou fazer uma crítica ao governo. Também isso é culpa do próprio governo, que às vezes assim, a gente paga o imposto e temos que pagar, não estamos aqui negando, mas às vezes são recursos que vão para lá, a gente não sabe, tem aquela dificuldade de repasse. E se a gente tem a oportunidade, aqui eu falo para o cidadão, para o empresário, de já destinar um pouquinho desse recurso já para uma entidade aqui da região, vamos fazer isso. Não, né? Custa nada, né? Porque sinceramente, ficar aguardando a bondade, às vezes,
aspas, né, do governo de repassar, tem porque uma assim, né, nós temos que trabalhar com a ideia de sustentabilidade dessas organizações. As organizações, para elas buscarem sustentabilidade, elas precisam captar recurso. Eu vou dizer aqui que eu faço parte aqui hoje do município de Linhares, estou no município de Linhares, e assim, vai chegar um ponto que o recurso do município, ele não é suficiente para manter a demanda que o município tem. Então, as organizações da sociedade civil, elas são um braço de apoio. São fundamentais. São fundamentais nessa execução dessas políticas públicas de atendimento. Aliás, Lene, foi até importante você falar isso, porque assim, em algumas comunidades, são essas entidades praticamente assim, quase que as únicas opções que os moradores, né, sobretudo os menos favorecidos, têm de acesso, né, a alguns serviços, né? Olha, eu vou citar um caso aqui que aconteceu no ano de 2020, que nós estávamos vivendo o auge da pandemia, né? Final do ano de 2020, e assim, a gente conseguiu aportar algum recurso que a gente tinha. A gente passou em 2020, nós trabalhamos, o dinheiro entrou nas contas, nós conseguimos passar, teve recurso que não ficou 60 dias na conta do fundo. E 60 dias para nós no procedimento burocrático do município é um tempo recorde. Rápido demais. Um tempo recorde para nós, né? E aí foi uma execução maravilhosa de uma oficina que várias entidades executaram. E eu vou te dizer, matou a fome da população. Isso, é verdade. Porque, gente, realmente são os braços do poder público. Rita, agora interessante é isso, que Linhares, assim, como a Lene falou, tem servido de modelo para outros municípios. E aí vai um recado para as cidades, pessoal que nos assiste aí de outros municípios, Aracruz, né, toda a região aqui, Rio Bananal, Soretama, João Neiva, toda essa região que nos acompanha, Grande Vitória também chega o nosso sinal. Gente, as prefeituras aí, as secretarias de assistência social precisam se organizar, né, para estarem aptas. Procure um contador ou, enfim, o conselho de contabilidade da região aí para dar essa orientação. Aliás, a Rita foi uma peça fundamental nesse contexto, né? Porque, já de muito tempo que ela vem nesse trabalho aí, né? A gente uniu forças, né, Rita? Unindo forças com vocês para captar esses recursos. Outras pessoas também, né? Mas assim, Cláudio, a gente abraçou essa causa mais, acho que foi em 2017, né, Lene? Para 2018. E foi exatamente quando foi crescendo o recurso repasse, né? As doações, enfim, né? E isso, assim, enche a gente até de orgulho, como eu falei, me enche de orgulho, porque foi a união de forças, o município, empresários, eu me lembro muito bem, né, que que a gente conseguiu dar visibilidade para nossas entidades. E aí, eu digo o seguinte, que Linhares hoje pode-se dizer que é campeã em arrecadação. Exatamente. Né? Legal, isso se nós formos considerar em número a proporção, né? Aí vão dizer, porque Linhares é a cidade mais rica, não é bem isso. Não é bem isso. Se desse para passar o gráfico, né? Mas vamos rapidinho, enquanto, de repente, manda pra gente que viu o WhatsApp, daqui a pouco a gente tenta colocar esse gráfico no ar. A Estefânia, não, quem é que fala conosco agora? É o Robson que está com a gente, que é presidente executivo da Federação do Terceiro Setor Capixaba. Ele mandou um depoimento falando com a gente sobre esse trabalho. Vamos acompanhar aí agora. Eu sou Robson Melo, da Fundais, a Federação Capixaba do Terceiro Setor. E a nossa mensagem é que, chegando o momento da declaração do imposto de renda, a gente precisa aumentar essa destinação que fica aqui no estado, que fica aqui em Linhares. E porque nós é quem podemos decidir. Ao declarar o imposto de renda, você define se quer que fique aí no município, se quer que fique aqui no estado, de sorte que esse momento é fundamental na hora daqueles que estão declarando o seu imposto de renda. E segundo os anos anteriores, Linhares já provou que pode muito mais. Já vem crescendo essa quantidade de recursos do imposto de renda, segundo as leis de incentivo fiscal, que tem ficado aqui em Linhares. E, por outro lado, né, a necessidade cresceu. Né? A economia não tem sido a melhor, levando a muitas pessoas a passarem fome, a vulnerabilidade só cresce. Mas, por outro lado também, eu digo isso para os administradores públicos em geral, é que esse valor, esse dinheiro que vai ficar aqui, também estará movimentando a economia local. Portanto, todo mundo sai ganhando nesse momento da destinação do imposto de renda.
Portanto, é hora da cidadania fiscal. É hora da solidariedade que não deixa de nos chamar, haja vista essa situação difícil que o nosso povo está passando. O leão da Receita Federal é solidário, mas quem decide essa solidariedade somos nós, no ato da declaração do imposto de renda. Aqui, nessa roda, tem contadores, gente que já fez essa destinação do imposto de renda e certamente está explicando muito bem como é que cada um declarante do imposto de renda, no modelo completo, pode fazê-lo. Muito obrigado ao pessoal de Linhares, à produção aqui do Papo das 6. Legal a participação do Robson, agradeço. O Robson Melo, ele é presidente executivo da Federação do Terceiro Setor, do Espírito Santo Terceiro Setor Capixaba. Viu só? Cidadania fiscal, olha a palavra, a frase. O Robson ele é o presidente da Fundais, né? Mais conhecida como Fundais, que é a Federação do Terceiro Setor. Ele é um guerreiro, ele né, levanta essa bandeira há muitos anos, tem excelentes projetos por vir aí, entendeu? Então, a Fundais é a federação que a ampara, que abraça todas essas entidades. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo Robson. Olha que bacana. Gente, vamos torcer, vamos assim, aí cabe ao cidadão também cobrar dos nossos parlamentares, nossos deputados, senadores, que a gente consiga ampliar esse percentual, quem sabe, né? A gente começou aí com 3%, né? Mas quem sabe a gente não consiga ampliar isso para outros fundos, inclusive, né? Regularizar em outros fundos. A gente torce, né? A gente já fez algumas solicitações aí ao representante dos parlamentares federais aí. A bancada capixaba. A bancada, para poder olhar pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Então, a gente já tem um CNPJ, né? A gente quer criar um fundo igual, para ter direito a essa dedução do benefício fiscal igual ao do idoso, entende? Que é outra política que também tem que ser vista com muito carinho. Aliás, são tantas áreas que nós temos, né? E aí que carecem de recursos, né? Desse aporte, desse apoio. Neemias está nos acompanhando, Neemias Santos. Grande abraço, professor Neemias. Está aqui, ó. Parabéns, Cláudio, Lene, doutora Ana Rita, pelo programa. O tema, aliás, Neemias também tem um trabalho social belíssimo ali em Bebedouro. E né? eles estão levantando uma bandeira muito bacana aí, né? Que é a criação do Conselho Municipal do Esporte, né? Exatamente. Muito legal. Mas, aliás, gente, Linhares é referência nesse sentido mesmo, né? Porque assim, o que nós temos de frentes de trabalho, de pessoas engajadas nessas frentes, né, Lene? Tem. Nós estamos conselhos. no processo eleitoral da criação, né, para efetivar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, sexta-feira é a Assembleia de Eleição desse Conselho, né? Já temos várias representações da sociedade civil habilitadas e sexta-feira nós vamos fazer o processo eleitoral. Né? Bacana. Daqui a pouco, no nosso último bloco, nós vamos mostrar um gráfico, né, de evolução da arrecadação desses recursos, e aí mostra que Linhares está na frente, mas não é à toa, em função dessa mobilização. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, na volta do intervalo, que nós vamos fazer agora o nosso último intervalo, para voltarmos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco. Vamos ver como é que está lá fora o trânsito, né? Vamos ver a nossa câmera externa aí, esse movimento nessa noite belíssima aqui na cidade de Linhares. BR-101, trânsito tranquilo, fluindo normalmente. Nesse começo de noite de terça-feira, aqui na cidade de Linhares, norte do Espírito Santo. Outra câmera panorâmica da nossa bela Linhares. Olha que cidade bonita, né? Iluminada. Na chegada ali na ponte Joaquim Calmon, para quem chega de Vitória ou está saindo para rumo à capital também, ver essa imagem. Tudo tranquilo ali, o trânsito nesse comecinho de noite. Voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos com o nosso Bate-Papo das 6, o primeiro programa ao vivo, né, de 2022, de volta aqui com os nossos programas ao vivo, programa de terça-feira. No domingo, você já sabe, tem reprise deste nosso programa, nesta quarta pela manhã também. Gente, uma informação, desde o domingo passado, dia 13, os bombeiros vêm trabalhando incansavelmente para tentar localizar a criança de 5 anos que sumiu, né, que se afogou na praia de Povoação. Infelizmente, ainda não houve êxito. Hoje, o dia inteiro de busca, terça-feira. A informação que chega para a gente agora é de que as buscas serão retomadas nesta quarta pela manhã por esta criança. A gente se solidariza com a família que está bastante angustiada, naturalmente, né?
por essa criança de 5 anos na praia de Povoação, aqui no litoral de Linhares, tá bom? Informação para você. Antes de retomar aqui com as nossas convidadas, nós temos um vídeo também da FEMOL, Associação Feminina, né, da Federação da Indústria Moveleira aqui de Linhares. Tem um trabalho social muito importante com crianças ali. Vamos acompanhar esse vídeo aí. A FEMOL, Associação Feminina do Sindimol, é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2006 e é fruto da união de mulheres voluntárias com o intuito de proporcionar às crianças e adolescentes qualidade de vida e convivência social, abrangendo o bairro Canivete e adjacências de Linhares com idade entre 7 a 12 anos. A FEMOL tem o seu projeto com o nome Crescer, oferecendo serviços de proteção social básica, com uma equipe de assistente social, psicólogo, educadores, oficineiros e auxiliares. A origem de recursos para manter o projeto vem de empresas parceiras, eventos feitos pelas voluntárias, poder público e associados. As atividades desenvolvidas com os recursos: oficina de informática, oficina de música, oficina de artesanato, alimentação, recreação, atividade física, promoção cidadania, empreendedorismo, fortalecimento de vínculos, entre outros, como esporte e lazer, atendendo crianças e jovens de 7 a 15 anos, promovendo saúde e socialização. E ainda desenvolve inclusão em diversas áreas, como dança, literatura, tecnologia. A AFEMOL tem o selo de empresa parceira da criança. Venha fazer parte da AFEMOL e passe a ser uma empresa parceira. Sua empresa pode ajudar a melhorar a vida de centenas de crianças e adolescentes. Venha fazer parte. Que vídeo bacana, isso ilustra e mostra, gente, o trabalho social, e esta é uma das inúmeras entidades. Um abraço aí para a Estefânia, né, para toda a equipe, todas as mulheres aí dessa associação feminina, a FEMOL, da Indústria Moveleira de Linhares, né, uma das entidades contempladas, né, que estão aptas, né, a receber esses recursos. Gente, é isso aí, esse trabalho social que a gente precisa, esse braço, né, que a gente precisa, né, Lene, ter lá para atender essas crianças, adolescentes, né, Rita? Sem dúvida. Vamos falar sobre o gráfico. A gente estava, antes de ir para o intervalo, prometemos mostrar um gráfico aí, gente. Vamos falar de pessoa física aqui, né? É só uma pincelada. Vamos colocar na tela o tamanho do potencial, né? Não sei se dá para ampliar, mas enfim, a gente tem aqui os dados nas mãos. Se desse para pensar. A gente, Linhares ali, vamos colocar Linhares. Pode subir para a gente ver se a gente. Linhares. Ele está falando ali o primeiro do idoso. O primeiro do idoso. Para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Isso aí, pode ampliar. Olha lá, Linhares. São 55 milhões, né, de potencial, não é isso, gente? 55 milhões é o quanto que se apura de imposto devido. Pessoa física, não conta empresa não, hein? E isso aí, exatamente, é o que se apura de imposto devido. Devido. Ok. Posso continuar? Pode continuar, explica aí, Rita. Desses 55 milhões aí que se apura de imposto devido para Linhares, o potencial de imposto, né, de imposto de destinação é 1.677.000. Imagina, de imposto devido de 55 milhões, nós temos o potencial de destinação de 1.677.000 para o Fundo do Idoso. E olha que contrassenso aqui no final, somente 107 mil foi destinado no último ano. Aí, gente, ó, não chega nem a 10%, ou seja, Linhares tem um percentual, um potencial de ter essa destinação, essa para o idoso? Idoso, de 1 milhão. Para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, pessoa física, 1.677.000 reais do imposto de renda. 107 mil apenas foi destinado, né? Foi destinado. É muito pouco se a gente for. E mesmo assim, Linhares lidera, né? Se vocês tiverem acesso, né, aqui a população que está nos assistindo agora, se você olhar proporcionalmente, Linhares ainda é o primeiro município do estado do Espírito Santo, porque Vitória arrecadou mais, mas Vitória tem um potencial de mais de 26 milhões. Exatamente. E arrecadou 300 e poucos mil. Então, proporcionalmente, nós estamos em primeiro lugar no estado.
tanto o fundo do idoso quanto o fundo da criança e do adolescente. Pois é, aí vale lembrar a importância da gente bater sempre nessa tecla. Você, contribuinte, pessoa física, né? E aí tem os critérios, a Rita já explicou, mas é só conversar com o seu contador. Exato. É só fazer a opção na hora de fazer a declaração, olha, eu quero destinar esse percentual para as entidades sociais. E aí não precisa nem ser da criança, do adolescente, do idoso, pode ser para outro fundo também. Na declaração só o fundo do idoso e o da criança. Só complementando aqui, Cláudio, além desse 1.677.000, 107 desse 1.677.000, que é o que a gente tem de potencial de destinação, nós vimos que 107 mil só que foi destinado para o fundo do idoso. E 113 para o fundo da criança. 113 então, mil. Ao todo, Linhares, desse potencial de 1.677.000 de destinação, Linhares destinou 220 mil no ano. 220 mil no ano. É muito pouco se a gente colocar o potencial enorme que nós temos, e aí nós temos que conclamar os contribuintes. A gente passa de 3.300.000 de potencial de destinação nos dois fundos, e a gente alcançou 220 mil. Então nós não estamos pegando nem 10. E é um dinheiro que, eu vou te falar, viu? Faz uma... E assim, né, Cláudio? Sempre importante falar. Não custa nada para o contribuinte. Absolutamente nada. Nada. Você vai ter que pagar esse imposto de qualquer maneira. De qualquer jeito, né? E você vai ganhar. Por quê? Porque você vai olhar esses projetos que volta e meia estão aparecendo aí na TV Sim, nas mídias, ou no seu próprio bairro, você vai poder, e você vai olhar e vai dizer assim, eu, de uma forma direta ou indireta, estou contribuindo para que isso promova uma cidadania, uma dignidade dessa criança, desse idoso, entende? Ou desse adolescente. Ô, Lene, agora assim, para quem está em casa, talvez está na dúvida ainda, esse dinheiro chegou, esse dinheiro está aqui à disposição da entidade. Quanto tempo demora? Demora muito tempo, muitos meses para esse recurso cair no caixa da entidade? Olha, depende. A gente tem um processo burocrático, isso eu não posso deixar de falar, porque a gente tem que respeitar toda uma legislação. Mas uma vez que a entidade solicita, a gente inicia o procedimento. Às vezes demora um pouquinho, porque quando a gente tem um aumento nesse aporte, quando a nossa sociedade contribui, né, o que é muito acresce, bom, né? Então a gente precisa pedir um superávit no nosso orçamento. Por quê? Porque esse é um dinheiro que ele entra para o orçamento público e ele não estava previsto no nosso orçamento que é feito no ano anterior, entendeu? Então isso acaba causando talvez aí uns 30 dias de maior, mas em regra é de 60 a 90 dias a gente tenta já transferir para a entidade. O que é uma velocidade assim, estratosférica, né? Um negócio desse... Às vezes demora mais um processo ou outro que tem alguma especificidade ou precisa dessa questão orçamentária aí de fazer o superávit, possa demorar aí uns 120 dias. Mas é bem rápido se comparado a outras destinações. O importante é que a gente se esforça e assim nós da equipe da Secretaria de Assistência Social, com apoio agora da secretária da Luciana, que nos dá autonomia, nos dá credibilidade para trabalhar à vontade nessa área, a gente se esforça para que esse ano ele entre esse dinheiro que entrou nesse ano exercício, ele saia nesse ano exercício. Você entende? Porque para nós, da Secretaria, não é vantagem a gente virar o ano com dinheiro em conta. Então o contribuinte fez a opção deste ano. Entrou no fundo esse ano. A ideia é já nesse mesmo ano já fazer uso desse recurso? Depende de quando entra, né? Porque assim, como a Rita falou, a pessoa jurídica, ela pode aportar de 3 em 3 meses, que é do lucro real. Então, quando ela faz esse aporte nos 2 últimos trimestres do ano, que vai dar aí setembro e dezembro, então aí a gente tem o gargalo do tempo que às vezes não dá para tirar nesse mesmo ano. Ô Rita, aí a gente volta naquela situação que você falou, importante se antecipar e não esperar chegar o período da declaração para poder fazer essa destinação. No caso da pessoa jurídica, nem existe essa possibilidade de esperar chegar a declaração. Ela tem que fazer durante o ano fatiado, mesmo. Sempre lembrando, pessoa jurídica tributada pelo lucro real, né? Vamos separar no caso da pessoa física, não, que ela pode fazer durante o exercício 6% do imposto devido
e depois compensar lá quando ela for apresentar a declaração no ano seguinte, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, eu já sei que eu vou pagar, em regra, o meu histórico de imposto de renda, eu pago de pessoa física, eu pago, vamos dizer aí, 5 mil, 3 mil reais de imposto. Então, eu sei que eu já pago isso. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o CNPJ do fundo e mês a mês eu aportar 100, 200 reais. Aí. É um pagamento antecipado? Agora clareou. É um pagamento antecipado? É. É um pagamento antecipado. Mas você alivia seu bolso, porque você vai deduzindo parceladamente. E é interessante você falar, por exemplo, eu tenho 3 mil, então quanto é que eu posso? Então você conversa com o seu contador, quanto é que eu posso destinar? Desse valor total eu posso destinar 500 reais para o fundo. Então eu boto todo mês 50 reais, 100 reais. Não tem importância. O CNPJ do fundo tá público lá, o número da conta tá público. Para pegar, tá no site do município, eu posso mostrar aí, se puder acessar o site. Mas aí os próprios contadores, eles têm acesso a isso e vai poder orientar melhor. Gente, olha que bate-papo legal, produtivo, um bate-papo realmente que vem para contribuir. É pena que o tempo é curto para a gente explicar tudo, mas na dúvida, converse com o seu contador e já fale com ele, olha, eu tenho interesse de fazer adesão, tem os critérios, como a Rita falou, mas enfim, se você for apto a doar, não pense 2 vezes. Faça a doação, escolha o fundo para qual você quer destinar esse recurso. E, com certeza vai ajudar as nossas crianças, os nossos idosos aqui que precisam muito desse recurso. Se você não fizer a opção, infelizmente o dinheiro vai lá para Brasília, né, para o cofre da Receita, e eles vão usar do jeito que o governo quiser usar. Ana Rita, Nico, obrigado pela presença, pela participação, viu? Esse nosso programa de reestreia. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui, né, nesse programa de reestreia, né? E deixar esse recado aí para a sociedade, para os contribuintes do imposto de renda, para que nós exerçamos o nosso papel de cidadania, né, de solidariedade, porque nós podemos fazer a diferença. E não custa nada a mais fazer isso, né? Não vai sair nada do que já sairia do seu bolso. Foi o que disse o Robson lá, né? O Robson Melo, né? Cidadania fiscal. Cidadania fiscal. Não gosto muito dessa palavra fiscal, não. Mas não tem jeito. Ninguém gosta. Cidirlene, obrigado pela presença, viu? Pelas explicações. Foi bem explicativo hoje. Eu agradeço a oportunidade, né? Falando aqui em nome da Secretaria Municipal de Assistência Social, quero me colocar e dizer que nós da Secretaria estamos abertos a esclarecer quem quiser ir lá, esclarecer qual é a forma, onde estão esses fundos, onde estão esses projetos e para que você possa nos ajudar a executar uma política cada vez melhor, ofertando mais dignidade e mais qualidade de vida para nossas crianças, adolescentes e aos nossos idosos. Sem dúvida. E, gente, se quiser, pode conhecer até pessoalmente esses projetos, que são muitos e fazem um trabalho magnífico aqui na cidade de Linhares, vários projetos sociais. Agradeço a você pela audiência. Nesta manhã de quarta-feira tem reprise desse programa. No domingo à tarde também você acompanha a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Na quarta, às 18 horas, você já sabe, os médicos vêm com um tema novo também, com toda a informação sobre medicina e saúde. E a gente continua por aqui. Agradeço a você, continue ligado na programação da Rede Sim TV. Esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo.